Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, hoje, dia 18 de novembro do ano de 2020, dia este que o Senhor fez para cada um de nós. E nesta manhã, e neste dia, a nossa igreja nos propõe, e ali ela nos traz dois evangelhos, que está em Lucas 19, 11 e 28, que fala basicamente sobre a parábola dos talentos. E o outro que é Mateus 14, 22 a 33, que fala sobre Jesus caminha sobre as águas. E eu escolhi esse segundo, Mateus 14, versículos 22 a 33. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Logo depois, Jesus obrigou seus discípulos a entrar na barca e a passar antes dele para outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Feito isto, subiu à montanha para orar na solidão, e chegando à noite, estava lá sozinho. Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pela quarta vigília da noite, Jesus veio a eles caminhando sobre o mar. Quando os discípulos o perceberam caminhando sobre as águas, ficaram com medo. É um fantasma, disseram eles, soltando gritos de terror. Mas Jesus logo lhes disse: tranquilizai-vos. Sou eu, não tenhais medo. Pedro tomou a palavra e falou: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. Ele disse-lhe: vem. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas, redobrando a violência do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão, segurou-o e disse: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Apenas tinham subido para a barca, o vento cessou. Então, aqueles que estavam na barca prostraram-se diante dele e disseram: Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E as palavras do Santo Evangelho: perdoem os nossos pecados. Esse Evangelho, ele tem, me traz uma sensação muito gostosa. A sensação de todas as vezes que nós nos encontramos com medo diante de situações. Mas temos a quem gritar, nós temos quem nos socorrer, nós temos a quem pedir a sua intercessão, pedir o seu auxílio. E Jesus faz exatamente isso todos os dias com cada um de nós. Jesus se põe a serviço da nossa proteção. Essa passagem, ela realmente mexe muito comigo, porque já por mais de uma vez, o que eu vejo nessa passagem, que fala sobre ela aqui em Mateus, fala também em Marcos, fala em João, é a cena de Jesus levando a mão e puxando Pedro. Assim como ele puxa o José, puxou Pedro, puxa o João e tantos outros. É quando nós já não temos mais força de caminhar e Jesus vem ali e diz assim: não tenhais medo, sou eu. E ele, quando diz isso para mim, ele está dizendo assim: meu filho, sou eu. É ele, Jesus, como Pai, como Deus ali dizendo para mim e para você, meu querido irmão, dizendo assim: não tenhais medo. As situações podem ser muito graves. Nós que estamos passando aí por uma situação tão complicada com essa pandemia, esse distanciamento, que temos tido de corpo, mas mantendo, o espírito, mantendo a oração, mantendo a perseverança através das redes sociais, as dificuldades que têm acontecido na nossa cidade com pessoas tão próximas,
A gente perde pessoas tão próximas da gente para essa Covid-19, como já perdemos também por outras situações. E como o Padre Léo diz, né? Se você ainda não passou por isso, com toda certeza um dia vai passar. E se você já passou, pode ter certeza que vai passar de novo. Nós temos aí, né, vivido e vivenciado no dia de ontem, né, de ontem para ontem, né, a situação dessa criança de 7, 8 anos que foi arrastada pela enxurrada, a família desesperada com toda certeza, a população toda mexida com essa condição, esse desaparecimento dessa criança, o não saber onde está, não saber quando é que será encontrado o corpo dela, isso machuca muito, isso dói muito. E nós nos solidarizamos com toda a família e com toda a população que está sofrendo com essa situação, né? E digo para vocês, assim como Jesus coloca aqui nesse texto, né, no final dele, é dizendo para mim e para você que nós o reconheçamos como sendo o Deus verdadeiro, o Deus fiel, o Deus que não nos falta nunca, o Deus que nos dá tudo e não nos tira nada. Jesus diz isso para mim. E diz para mim, todas as vezes que você sentir medo, todas as vezes, José, que você tiver dúvida, estiver passando por alguma situação complicada, difícil, chame por mim. E o que nós devemos fazer no nosso dia a dia? É ter Jesus dentro do nosso coração. É trazer Ele sempre conosco. É convidá-lo a caminhar conosco, assim como Ele convida os seus discípulos, né, para que subam na barca e vão para o outro lado e o aguardem lá. Mas Ele diz também para nós, né, que nós devemos ser perseverantes na palavra, sermos sempre cuidadosos com aquilo que a palavra nos traz, com aquilo que nós tomamos de decisão. Então, meus irmãos, eu quero, finalizando, dizer a cada um de vocês, é muito bom ser de Deus, é muito bom saber que existe um Deus que está a nosso dispor a todo instante, um Deus que não nos abandona, não se afasta de nós, está sempre pronto a nos socorrer, a fazer como fez com Pedro, mesmo dizendo para mim e para você, homem de pouca fé, mas Ele vai ali, nos dá a mão e nos traz a serenidade, porque a palavra diz que ao entrar na barca, ao acabarem de entrar na barca, o vento cessou. E todas as vezes que Jesus vem ao encontro de cada um de nós, todas as vezes que nós clamamos e chamamos por Ele, Ele vem e acalma o mar. Eu digo para você, nesta manhã, nesse dia, né, aqueles que vão ver no decorrer do dia, eu digo para vocês, é muito bom, meus irmãos, é muito bom saber que nós temos a quem recorrer. Jesus está sempre pronto, e onde o filho está, a mãe está junto, né? Que nós continuemos perseverando e sabemos que amanhã, com toda certeza amanhã será melhor, né? Essa situação vai passar, nós vamos voltar a nos encontrar, a nos reunir, né? Voltar para que os encontros possam voltar a acontecer. Mas diga para aqueles que às vezes não têm participado, vale a pena acompanhar todos os dias, né, a movimentação do grupo, as orações. Como dito agora há pouco, né, pelo Paulo Timóteo, nós temos irmãos nossos de caminhada que estão aí acometidos da Covid-19, né, e que precisam das nossas orações. Hoje um deles disse para mim, né, eu conversando por telefone, sabendo como está, ele disse para mim, firma na oração, né? E é o que nós precisamos de fazer, não só pelos nossos irmãos, não, mas por todos aqueles que estão passando por essa situação. Desejo a cada um de vocês
um dia santo e abençoado, na presença desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.